Primeiro, para a gente analisar um sistema com duas partículas, a gente tem que considerar que existe uma partícula 1 e uma partícula 2. E todas elas são relacionadas ao tempo, como podemos ver aqui, ó, uma partícula ao tempo. Aí nós separamos ela, né, que é as partículas 1, partícula 2 relacionada ao tempo. Então, assim, a gente sempre vai analisar esse sistema usando a equação de Schrödinger. Essa equação aqui, ela é sempre baseada, sempre a gente baseia-se nela. No caso de uma solução em duas partículas, a gente vai usar ela. Aí, aplicando o Hamiltoniano, nessa equação, a gente pode separar entre a partícula 1 e a partícula 2, entre R1 e R2, e o tempo, que nós podemos ver melhor. E ela, assim, essa análise faz uma diferenciação dessas duas partículas. Ou seja, a gente vai analisar essa e essa, duas ao mesmo tempo, tá? E aí nós podemos ver que essa é a probabilidade de encontrar a partícula 1 no volume D3x e a partícula 2 no volume D3x2. E evidentemente ela é normalizada por esse sistema, ó. Partícula 1, partícula 2, tempo ao quadrado de D3, x1, D3, R2. R1 quer dizer, gente, D3, R1 e D3, R2, que são a análise de partículas individuais, tá? E elas são igualadas a 1, ou seja, é 100%. Ela é uma probabilidade estatística de dar 100%. Para potenciais independente do tempo. Aqui não importa o tempo. Aqui a gente analisa essa probabilidade aqui, que é de dar 100%. Aí obtemos um conjunto dessa solução por separação de variáveis, ou seja, aqui, e com isso obtemos um conjunto completo de soluções por separação de variáveis, ou seja, separando esses dois conjuntos, essas duas em relação ao tempo, a gente obtém essa equação. E essa equação é uma função espacial que vai satisfazer a equação de Schrödinger. Ou seja, a gente usou ela lá no início para separar as variáveis e a gente acabou entrando em algo que satisfaz essa equação, mesmo sendo independente do tempo. Aí aqui eles começam a analisar ela separadamente, ó. Onde o E, que é o valor, que é o resultado, que é a igualdade, ele é a energia total desse sistema, tá? Após muito estudo, foi analisado que o átomo ele é formado por subpartículas. Antes a gente analisou duas partículas no sistema, onde teve uma solução para a equação de Schrödinger. Essa solução fez ter uma confirmação nessa equação. E aí, após isso, foi separado esse átomo. Ele é formado em subpartículas. Depois de muito estudo, foi separado em duas classes, o bósons e os férmions. O bóson, ele é analisado um spin inteiro, ou seja, quando o spin está completo, ele está inteiro, ele é considerado um bóson. Já quando ele é um spin semi-inteiro, ele é considerado um férmion. Os bósons, eles são compostos por fótons e mesons, e os férmions compostos por prótons e elétrons. Vamos primeiro supor que existe uma partícula 1 num estado simples e uma partícula 2 nesse mesmo estado. Eu ignoro o spin, que é o spin normalmente que diferencia uma da outra. Nesse caso, nós temos que esse R1 e esse R2 estão no estado simples, ou seja, através dessa igualdade, nós não separamos essas duas partículas, mesmo que a gente analisa elas separadas. Então, assim, mesmo supondo, isso não teria sentido separar elas, porque nós temos que analisar ela, mesmo que elas sejam distinguíveis, que essa seja diferente dessa, que você não consegue especificar, essas existências dessas duas partículas faz que a gente construa uma função de onda que não tenha reserva, ou seja, há duas maneiras de fazer. Através dessa igualdade, nós conseguimos distinguir essas duas partículas, ou seja,
temos que lá é igual ou seja, a gente vai ter um sinal aqui, que é um sinal mais ou menos de ambas partículas. Ou seja, se a gente for analisar a aplicação dessa teoria aqui, nós admitimos que existem dois tipos de partícula idêntica. Ou seja, que essa partícula vai ser exatamente igual a essa. E isso faz existir o bóson e o férmio. E os sinais positivos, eles vão ser sempre o bóson, sinais positivos, e os férmions, os sinais negativos. Então, assim, a questão do spin, o spin inteiro e o spin semi-inteiro. Nessa questão dos férmions, nós podemos analisar que dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado. Eles não podem ocupar o mesmo estado dessa matéria. Então, essa conexão de spin com a estatística, que é o que a gente tinha estudado lá daquela igualdade, que é a probabilidade de acontecer as coisas, eles podem ser comprovados na mecânica quântica relativística e na teoria não relativística. Eles são considerados axiomas, ou seja, existe uma conexão que é comprovada na mecânica quântica relativística. Eles são ok, são comprovados. Já na não relativística, eles são considerados axiomas. Então, só para finalizar, os férmions, eles têm o spin fracionário, que não é um spin inteiro. Os bósons já contêm um spin inteiro. Os férmions, eles obedecem o princípio da exclusão de Pauli. Essa exclusão de Pauli significa que eles não podem se acumular, tipo assim, eles obedecem, então eles não podem se acumular em um nível de energia. Ou seja, existem os níveis de energia. Tipo, M1, 2, 3, 4, 5, 6. Nível de energias. Nível 1, nível 2 e 3. Esse princípio da exclusão de Pauli, ou seja, esses férmions, eles não podem acumular. Tipo, existem vários férmions em um nível de energia somente. Isso não pode acontecer. Já quando eles são bóson, eles podem se acumular. Por quê? Os férmions, eles não são spins inteiros, então eles não se acumulam no mesmo nível de energia, eles não podem se acumular. Já os bósons, sim. E é isso.